acompanham em casa. Ontem o Santo Padre consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria. E para nós, portugueses, é um pedido que Maria fez em 1917 aos pastorinhos em Fátima. É para nós uma honra. Nunca foi possível, no século XX, fazer essa consagração, por razões diplomáticas, por razões políticas, por tantas razões. Nunca foi possível. Tantos papas quiseram fazer. São João Paulo II, que nós temos aqui a estátua, quis fazer esta consagração muitas vezes, mas não podia fazê-la por razões diplomáticas e para que os cristãos não sofressem naqueles países. Ontem foi possível. É um mistério muito grande, no meio da guerra, no meio deste conflito. Nós não entendemos o porquê disto, mas temos que dizer que é um momento histórico, um momento muito importante para a Igreja Católica e para todos os cristãos e para o mundo, para a paz, porque Maria falou em Fátima aos pastorinhos disto, e é disto que nós nos alegramos, e como cristãos todos tomarmos consciência deste momento histórico que estamos a viver e agradecer a Deus. E para melhor celebrar esta Eucaristia, vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Celebrando com alegria a observância quaresmal, nós vos suplicamos, Senhor, fazei-nos caminhar fervorosamente para os mistérios pascais, a fim de podermos gozar plenamente os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oseias. Vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Se nos atingiu com os seus golpes, Ele tratará as nossas feridas. Ao fim de 2 dias, Ele nos fará viver de novo. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos na sua presença. Procuremos conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como o aguaceiro de outono, como a chuva da primavera sobre a face da terra. Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? Diz o Senhor. O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada que logo se evapora. Por isso o castiguei por meio dos profetas, e os matei com as palavras da minha boca. E o meu direito resplandece como a luz, porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. Dai-me
Lembrai-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Dai-me, Senhor, coração puro. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo tudo quanto possuo. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu. Mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Caríssima família da nossa irmã Ivone, nós na nossa igreja, a igreja portuguesa, é com tristeza que nós vemos partir estes nossos irmãos, porque os lugares ficam vazios e parece que ninguém quer preencher estes lugares. Portanto, a família Lima era uma família da igreja, como todas as outras, mas é com dor, e a dor não é só da família, é de nós todos que vemos partir os nossos irmãos. E colocar-nos diante de Deus, não entendemos tudo aquilo que está a acontecer, porque não nos pertence a nós entender, mas sobretudo refletir, pensar o que é que as coisas significam e para que é que acontecem. Nós celebramos a missa de 7º dia. A cultura, só a cultura latina é que diz que celebra a missa de 7º dia. Portanto, os italianos, os franceses, os espanhóis, os portugueses, os do sul da Europa.
O Norte não tem esta tradição. O Norte da Europa não tem a tradição de celebrar a missa de sétimo dia. Tem outras formas, porque isto é mesmo, cada um celebra a sua cultura, a sua maneira de fazer as coisas. Nós seguimos a tradição judaica. Por exemplo, para os judeus, esta missa já é a missa de domingo. Porquê? Porque na terra de Jesus, em Israel, o dia não começa às 24 horas ou à meia-noite. O dia começa no dia anterior ao meio-dia. Portanto, nós já estamos a viver o domingo. Isto é na cultura judaica. Nós não somos judeus, mas a Igreja adotou, por exemplo, é por isso que as missas vespertinas são consideradas missas de domingo por causa da cultura judaica. Também os números, para nós, não têm um grande significado. Às vezes há aí umas tontarias, umas coisas muito esquisitas, e são disparate. Mas para os hebreus, os números têm significado. O número 3, o número 5, o número 7, o número 50, que é da plenitude, referem-se às coisas de Deus. O número 2, o número 4, o número 6 e o número 8 referem-se ao pecado, à pequenez do homem. E por isso é que nós, quando celebramos missa de sétimo dia, dizemos que estamos a celebrar, a confiar o nosso irmão, a nossa irmã a Deus. E a nossa irmã Ivone, uma mulher de igreja, uma mulher que aceitou na sua vida o projeto de Jesus Cristo, porque é preciso aceitar. Nós ontem celebrámos a festa da Anunciação de Nossa Senhora. E o que é isto? A Anunciação do Anjo, que é o primeiro mistério do terço dos sábados. O anjo anunciou a Maria que ia ser mãe. E o que é isto? Isto é nós pensarmos a nossa fé. A nossa fé, no prólogo do Evangelho de São João, que diz no princípio era Deus e tudo estava em Deus, e faz aquele um prólogo tão bonito, nós acreditamos pela fé que o Pai e o Filho existem desde o princípio, desde sempre, com o Espírito Santo, mas enviou o seu Filho para encarnar e se tornar um de nós. Mas Jesus existia desde sempre com o Pai. Esta é a nossa fé. Nós vivemos num mundo, por exemplo, temos aí a bandeira da Ucrânia, que está agora em guerra, e tem aquele tripé, e já no século II depois de Cristo, aquele tripé aparece na região da Ucrânia. Em 90, quando se desmoronou a União Soviética, colocaram na sua bandeira, mas é algo muito antigo. E os historiadores dizem que tem a ver com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O povo irlandês, a quem o Canadá tanto deve, nós até gostaríamos de fazer este ano a nossa romaria, que terá que ser diferente no futuro, e iríamos começar, um dos locais seria aquela cruz que está junto ao lago, a assinalar a morte de tantos irlandeses que vieram para Kingston. Antes do Canadá ser Canadá, na década de 30, de 1830, 1832, 1833, houve uma peste em Kingston, dos trabalhadores que estavam a construir, a mando do rei de Inglaterra, o canal para Ottawa. E houve a morte de muitos irlandeses. Os irlandeses são um povo muito fiel a São Patrick. E São Patrick explicava a Santíssima Trindade a partir da folha de um trevo. A unidade em três, e era assim que explicava a Santíssima Trindade. Há dias ouvi um cientista católico a dizer que desde a mais pequena célula do átomo está lá a forma 3.
E em todas as coisas da ciência, se formos ao mais pequeno pormenor, está parte de 3 elementos. E esse filósofo, esse cientista, diz que é o segredo de Deus. É o próprio segredo de Deus. E nós somos um povo trinitário, um povo da Santíssima Trindade. A última igreja a ser feita em Fátima é dedicada à Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. A oração talvez mais solene depois do Pai Nosso é nós benzermos-nos e pensar no que estamos a dizer. Eu, pessoa toda, cabeça, tronco e membros, consagro-me a Ti, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É talvez a oração mais simples, mas que mais profunda da nossa fé. E é tão simples. O facto de nos benzermos com profundidade, sabendo o que estamos a dizer. A nossa fé é trina. E é até bom que nós estejamos atentos a isto, porque hoje no mundo, sobretudo a partir da década de 90, houve uma tentativa de dizer que a ciência e a religião que se impedem e chocam. Não é. A ciência tem que descobrir o segredo de Deus. E hoje, até no mais pequenino átomo, está lá a presença trina. 3 elementos. Na forma das cores, na forma da arquitetura. A forma da arquitetura. Tudo o que é mais profundo, a fórmula 3 está. E que é o segredo do próprio Deus. Mas nós hoje, este Evangelho, o que é que Jesus Cristo quis dizer com este Evangelho? 2 homens vão rezar. 2 homens vão rezar. Entram na igreja e vão rezar. Cheios de boa vontade. E nenhum disse mentiras. Aquele que disse, o fariseu, disse aquilo que era, cumpria a lei, esforçava-se por ser justo e correto, era bom homem, era fiel à família, rezava, cumpria tudo. E Jesus condenou. O publicano era a classe mais desprezível de Israel. Eram os cobradores de impostos. E ainda hoje ninguém gosta de pagar impostos. E, portanto, era uma pessoa desprezada. Uma pessoa que não tinha princípios, porque explorava o seu próprio povo para dar o dinheiro a autoridades do exterior, ao imperador romano. Portanto, era uma pessoa desprezível. E Jesus, ele nem sequer se atrevia a levantar a cabeça para olhar para o outro. Ele tinha consciência que era pequeno, que era frágil, que era humilde. E Jesus elogiou a sua atitude. Porquê? Por causa da humildade. Falou a verdade. Foi capaz de entrar no seu coração e reconhecer que era frágil, que não era nada. Isto levanta-nos um problema. Então, e as boas obras não valem nada diante de Deus? Valem muito, mas quando feitas com humildade, com sinceridade. O Evangelho todo está cheio de exemplos. Aquela viúva pequenina que entrou na igreja com a mão escondida debaixo do chale, porque tinha vergonha, era tão pequenina a moeda que levava. Jesus disse que deu mais que os outros. Portanto, para nós cristãos, o valor da humildade, o valor o reconhecer que dependemos de Deus,
ou que não somos nada, que não sabemos nada. O primeiro foi rezar e ainda não ficou satisfeito com a sua oração, ainda olhou para o lado. Obrigado, meu Deus, que não sou como aquele. O outro nem se atrevia a olhar, a levantar os olhos para o fariseu. E nós cristãos, nesta quaresma, não podemos esquecer deste Evangelho. Jesus não está a dizer para tu não praticares boas obras. O Jesus está a dizer para tu praticares boas obras e seres humilde, agradecendo a Deus, tendo a capacidade de olhar para Deus com todo o teu ser. No Evangelho não diz em lado nenhum que o primeiro fez mal. Fez bem, mas era orgulhoso. Colocava-se diante de Deus com orgulho, com vaidade. Era de boas famílias, era bem educado, tinha uma boa formação, tinha bons princípios, e certamente tinha, mas não tinha capacidade de reconhecer que esses dons vinham de Deus. E nós, como cristãos, temos que aprender a reconhecer que os nossos dons vêm de Deus. Este dom da paz, que ontem o Santo Padre, ao consagrar a Rússia, eu estou muito, muito contente, porque já leva alguns anos, os meus cabelos brancos já indicam que leva alguns anos, não são muitos, mas são alguns, e nós nunca estamos satisfeitos, não é? Mas nós no século passado, até o ano 2000, quantos dos nossos familiares desejaram ouvir dizer a consagração da Rússia e da Ucrânia? Quantos não ouvimos dizer daquilo que Maria tinha dito em Fátima? E ontem concretizou-se. E concretizou-se e nós não entendemos. Nós não entendemos porque o Papa Francisco, aquilo que fez, teve que dialogar com as autoridades da Rússia. Foi a pedido do povo da Rússia e da Ucrânia. Foi a pedido da própria Igreja Ortodoxa. Que nós sabemos que a Igreja Ortodoxa separou-se da Igreja Católica no ano 1000, mais ou menos no ano 1000. E a grande questão é o Papa. Não querem obedecer ao Papa. Não querem a autoridade do Papa. Aceitam tudo. Aceitam todas as verdades, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, os santos são comuns, tudo. Só a autoridade do Papa é que não. Não aceitam o Papa. E depois, os católicos estão entre os ortodoxos e os evangélicos. Os evangélicos depois vão por aí adiante, que não há hipótese nenhuma dos ortodoxos aceitarem muitas das coisas dos evangélicos. Porque às vezes não tem paragem, não para. Neste momento já são mais de 2000 igrejas evangélicas no mundo. E todos têm a verdade. Todos possuem a verdade. E todos vão à Bíblia. E todos sabem tudo sobre... E às vezes aquilo não tem nenhum significado. Nenhuma verdade, nada. Demos graças a Deus pelo acontecimento que ontem aconteceu e como nós, como portugueses, nos lembremos disto e lembremos-nos que o exemplo dos pastorinhos foi de humildade, foi de simplicidade. Nós somos filhos de um povo humilde, de um povo que nos ensinou estes valores, que é um valor. No Evangelho não diz que o fariseu errou, que fez mal, não diz. A sua atitude interior, a sua arrogância, a sua autoconfiança, ou o não querer depender de nada nem de Deus, aí está um pecado. Coloquemos diante de Deus com humildade, com simplicidade e que Ele entre no nosso coração. Estes dois homens que entraram na igreja representam-nos. Cada um de nós saberá se está para o lado do fariseu, se está para o lado do publicano. Cada um de nós saberá. Poderá fazer o exame de consciência e pensar. E certamente muitos de nós, estaremos mais para um lado, mais para o outro, mas o importante é
pensarmos que temos que ser humildes e reconhecer que dependemos de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, irmãs e irmãos, Jesus disse-nos hoje: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. De coração contrito, peçamos ao Pai: ensinai-nos, Senhor, a ser cristãos. Ensinai-nos, Senhor, a ser cristãos. Para que a Igreja, pela voz dos seus ministros, proclame sempre a misericórdia de Deus Pai, perante a humilde confissão dos pecadores. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, a ser cristãos. Para que nenhum homem sobre a terra se convença que pode enganar Deus com as suas palavras, como pensava o fariseu do Evangelho. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, a ser cristãos. Para que os crentes de todas as religiões reconheçam que Deus quer a misericórdia e não sacrifícios, holocaustos e promessas. Oremos. Para que os homens justos se oponham conscientemente aos pecados coletivos das empresas e nações, contra a vida, contra a paz e contra os pobres. Oremos. Para que o amor de cada cristão pelo seu Senhor não seja como o nevoeiro da manhã que se despisa, ou como o orvalho da madrugada que se evapora. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, a ser cristãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos purificais com a vossa graça, para nos aproximarmos dignamente dos vossos mistérios,
concedei que, honrando solenemente estes dons sagrados, vos aprestemos a homenagem de louvor perfeito por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal, a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também lembrai-vos da vossa serva Ivone da Silva Lima, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos dos seus pais, do seu marido, de todos os seus familiares que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe o real e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e
A minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Deus de misericórdia, que nos alimentais constantemente com os vossos mistérios, concedei-nos que os celebremos sempre de coração sincero e os recebamos com verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na folha da agenda da semana, da parte de trás, está um take-out, que agradecemos que levem para casa e que informem aqueles que não venham. Portanto, está na folha do take-out. Também tem-me telefonado sobre as domingas, a celebração das domingas. Eu espero que tenhamos as domingas este ano e que possamos fazê-las com toda a honra, e, porque é importante. Eu ontem disse na missa que gostava, quando começámos com aquele curso, a trabalhar para o curso da Queens, era que alguém da nossa comunidade surgisse e fizesse uma tese de doutoramento sobre o Espírito Santo. Hoje, alguém, não sei como souberam, já está feita. E já há um estudo, mas não da nossa tradição portuguesa, e que falta completar, mais na dimensão inglesa, o que é uma honra, e que de sabermos isso. Portanto, eu não sabia, e por isso é que hoje digo aqui, porque foi com alegria que eu recebi. Um jovem cristão fez uma tese de doutoramento sobre a influência do Espírito Santo na vida das nossas comunidades. É uma honra para nós. Também, nós não podemos ir para a rua a fazer as festas, mas eu espero que tenhamos coragem, capacidade de as fazer. Aqui em volta temos muito as procissões e etc. Não podemos, ainda esta semana me telefonaram de Hamilton, não há romaria em Hamilton, pelo aquilo que sei, irão de autocarro da igreja até onde costumam ir. Nós aqui não faremos nada na rua, mas
temos a devoção do Santíssimo Sacramento, etc. Há tempos falámos mesmo com os combatentes, virem uma vez por mês, quem quisesse. Eu estou a falar para quem está a nos acompanhar de fora. Será importante nós fazermos algo e depois desta pandemia, porque vamos no dia 10 ter um take-out e se vier alguém de fora, espero, os que estão a organizar poderão preparar alguma coisa para as pessoas, para aqueles que vieram de fora, se nós soubermos quem vem. Mas temos que recomeçar a nossa vida. Não quer dizer que vamos lá para fora, porque para aquilo que sabemos, para aquilo que me disseram da Hamilton, era preciso fazer os permites, tirar os permites em janeiro. Quem é que em janeiro sabe se vai ter alguma coisa em maio? Ou que sabia em janeiro que tínhamos alguma coisa em maio? Mas isso não implica que não façamos. E que não tantas coroações, como com os romeiros, as nossas festas, etc. De outra maneira, mas temos que fazer. Portanto, eu agradeço a vossa colaboração e sobretudo aqueles que estão mais empenhados, porque precisamos de dar paz. Agradeço a todos e à família de virem celebrar connosco a missa de 7º dia, sobretudo pelo testemunho e para que estarmos unidos com os nossos irmãos que vão partindo. Quando nós rezamos uma missa por alguém, estamos a dizer que estamos a rezar pela pessoa ou pela pessoa. Isto é, através da pessoa, se já não precisar, ou rezar por ela, se precisar da nossa oração. Porque os santos, aqueles que vão partindo, são intercessores diante de Deus. E, portanto, nós podemos estar a rezar através da pessoa a Deus ou pela pessoa também a Deus. A rezar ainda porque precisa da nossa oração. Portanto, muito obrigado por virem celebrar connosco a missa de 7º dia e o sacrifício, certamente. Os mais novos fazem um grande sacrifício, nós, os mais velhos, já não fazemos muito sacrifício, mas agradecemos todo o empenho e estarmos unidos. Desejo a todos boa noite e de em paz e que o Senhor vos acompanhe.